Estamos aqui para mais um episódio do podcast Praxisur Conexão Jurídica, o seu podcast jurídico. E eu estou aqui com o Dr. Clilton Guimarães ao meu lado e hoje com uma entrevistada maravilhosa. Como sempre, né? Nós temos trazido pessoas incríveis aqui, né, Dr. Clilton? Temos tido muita sorte. Muita sorte, né? Quer apresentar a nossa convidada? Olha, está aqui conosco a professora Fernanda Tartucci, que é e foi professora de muita gente e que é altamente especializada numa área relevante na atualidade, que é a atuação no extrajudicial por meio da mediação, da conciliação e da negociação. Ela que já fez trabalhos brilhantes em nível nacional a respeito desse tema, e ela que é doutora em Direito Processual Civil pela USP, ela que tem obras publicadas que são referência, com o nosso querido amigo Delore, que é um clássico para todos, ela que tem uma tese maravilhosa sobre igualdade no processo, que deu a ela, se não me engano, o título de doutora, e, enfim, outras tantas obras e artigos multicitadas, né, em vários trabalhos sérios e idôneos, e ela vai estar aqui conosco falando sobre a advocacia no extrajudicial, que é um tema que todos nós temos grande interesse em saber, não só advogados, mas também pessoas comuns, e ela nos dá alegria de estar aqui conosco hoje. Muito obrigada, Tânia, Clilton, uma honra, uma alegria estar com vocês. E é mérito de vocês conseguir gente tão bacana como vocês têm recebido, porque realmente é uma conversa gostosa. Fiquei muito animada, muito honrada pelo convite. Obrigada mesmo. E também pelas palavras generosas, né, que Clilton me dedicou como amigo de longa data, só podia esperar coisa boa, não é verdade? Nada que não tenha sido verdadeiro, né, doutor? Obrigada, Tânia. Também sempre muito bom poder estar com vocês e poder conversar sobre esses assuntos tão importantes. Acho que a conflituosidade é o nosso material de trabalho. Quando a gente lida com pessoas, com situações, interações que possam ser muito complicadas, a gente vai ter conflito. E aí, como é que a advocacia, como é que o profissional vai manejar situações pensando no melhor atendimento jurídico, que é sempre um foco muito importante. E uma humanização também nessa possibilidade de atendimento que a gente quer construir. Hoje a gente fala que não adianta na advocacia a gente judicializar, né? Nós temos que entrar nos casos para resolver os conflitos. E aí eu acho que a advocacia negocial é exatamente o ponto cerne que os advogados precisam entender e aprender a fazer, né, doutora? Exatamente, Tânia. Quando a gente pensa numa pessoa em conflito e ela procura um advogado, uma advogada, ou mesmo uma defensora, um defensor, essa pessoa está pensando em resolver uma situação controvertida. E ela está muito impactada pela conflituosidade. Eu sempre brinco que eu coloco a culpa na conflituosidade. Olha, você está assim, isso é natural, porque é isso que o conflito faz. E aí a gente tem que escutar essa pessoa com muita atenção para ver o que realmente ela está trazendo, o que ela dá conta naquele momento. Porque a grande realidade é que muitas vezes ela não vai dar conta de negociar, de conversar com o outro lado. Ela está muito nervosa, com muita raiva. Então, essa sensibilidade vai trazer uma escuta importante, e essa escuta vai ter que te dar um pouco de tranquilidade de lidar com isso. Porque, embora a gente às vezes identifique que a melhor possibilidade está num acordo, você tem que perceber que aquela pessoa às vezes não dá conta do acordo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente recebe algumas pessoas com conflitos familiares, e eu estou trabalhando em dupla com uma colega minha. E aí essa minha colega já começa lá, olha, aqui, se você quer uma situação melhor em relação à guarda do seu filho, é melhor construir uma conversa e, a partir daí, encontrar as possibilidades. Aí o cliente já fica irritado. Como assim? Eu te procurei, se precisar brigar, você não briga. E aí a gente tem que explicar para ele, claro que a gente briga, né? E aí às vezes é muito engraçado, porque aí eu vou fazer o papel de explicar como é a briga. E aí eles acham que essa minha colega é gratiluz, porque ela quer falar de acordo, e que eu sou a briguenta, porque eu tô falando do processo. Olha que loucura, né? Então eu brinco, às vezes quando você tá em dupla, pode ser bom ter alguém que faz o papel da má policial e da boa policial, né? Do bonzinho. Porque quando você vai conversando e escutando, o seu cliente ele vai te dando alguns sinais do que ele dá conta, do que ele tá pronto. E aí sempre dizer, olha, a gente tem muitas opções. E a gente pode dizer umas que são, inclusive, melhores para advocacia. Para advocacia, às vezes, um processo contencioso, ele pode ser mais rentável em alguma medida.
Só que eu tô pensando em você e no atendimento da sua família. Então, o que você dá conta agora? O que você quer? Vamos construir essas possibilidades e os limites também. Então, eu acho que é isso, assim. A gente não pode ter a priori, assim, eu vou fazer esse meu cliente entrar na via consensual. Porque a grande verdade é que a gente tem uma matriz de percepção e de decisão. São duas matrizes, eu sempre digo, né? Isso é uma ideia que eu tive, assim. Quando as coisas acontecem na sua vida, você vai alimentando sua matriz de percepções. Então, você tem vieses, impressões, ideias, e aquilo tá na sua mentalidade. Quando você tem que tomar uma decisão, você vai usar tudo isso. Sim. Mais um repertório de clichês que às vezes está pronto na sociedade. Fala, nossa, isso aqui é muito complexo, o que eu faço? Ah, dizem que quando é assim, a mãe do filho é muito brava, tem que contratar uma advogada brava. E aí é um clichê, né, que as pessoas inventaram. Então, a gente está lidando com essas pessoas num momento sensível, com uma matriz de percepção que a gente não sabe o que tem ali no seu conteúdo, e ainda com o repertório de clichês da sociedade, que tem visões de advogados pitbull, são mais eficientes. E aí tem a gente querendo dar um bom atendimento, humanizado, pensando nessa família. Então, assim, realmente a advocacia é profissão para valentes. E a advocacia no extrajudicial, embora a gente vá lidar com consenso, a gente tem que lutar pelo consenso. Olha que loucura, né? Que é o que você está falando, né, Tânia? Exatamente, né? E a gente tem muito isso, né? De receber o cliente com sangue nos olhos, né? O cliente vem querendo matar o primeiro que estiver pela frente e esperando que nós atuemos de uma forma que atenda aquela expectativa. E muitas vezes você vê que pela documentação, pelos relatos, que não é o caminho, que o cliente está totalmente errado, ele não tem razão naquilo. E quando você traz essa chamada, às vezes a pessoa se decepciona, né? Se decepciona. Ele tinha expectativas irrealistas, talvez, sobre o que a advocacia poderia fazer por ele. E, às vezes, isso é um ponto importante também. A gente vive uma sociedade de consumo. Então, nessa sociedade de consumo, existe um imediatismo, uma pessoa quer ser contemplada. E, nesses cenários, as pessoas estão um pouco mimadas, às vezes. Então, quando você não diz aquilo que ele quer, ele pode ficar, ai, doutora, não era o que eu esperava. A gente também vai ter que lidar com isso, né? De frustrar pessoas nas expectativas irrealistas. E dizer, olha, entendo que você veio com essa expectativa, mas reflita se isso realmente é algo que eu estou te dando, fazendo um teste de realidade. Poderia te vender algo que você acha que é possível. Você vai encontrar colegas que vão lhe oferecer isso, mas eu estou sendo totalmente honesta. Essa é a advocacia que faz sentido, pensando no atendimento dos interesses, pelo que você me contou até agora. Então, eu acho que tem que ter serenidade para isso também. Porque, assim como os clientes nos escolhem, a gente também vai encontrar nessas conversas alguns sinais de que não tem aquela sinergia toda que a gente imaginou que pudesse ter. E a gente sempre, na advocacia, quando a gente advoca mais tempo, a gente percebe isso, né? Às vezes o cliente insiste, você fala, olha, não tá dando. Às vezes até em relação à precificação. E aí fala, bom, vou fazer uma acomodação. E vamos lembrar que toda relação envolve trocas. E essas trocas têm que fazer sentido. Tem que ser uma relação que tenha sinergia e que tenha reciprocidade. Porque se for algo muito desbalanceado, vai ficar insustentável. E aí, eu queria fazer um comentário em relação ao tratamento, né? Enquanto você falava, Tânia. Vamos pensar que o conflito é uma disfunção na relação, assim como a doença é uma disfunção na saúde. E qual é o tratamento? Imagina que uma pessoa tem um problema, sei lá, no joelho. Eu vou dar esse exemplo porque aconteceu comigo e eu levei em sala de aula e eu tive uma resposta surpreendente. Então, você vai no médico do joelho, você tá com problema no joelho e tal, o médico fala assim, olha, a gente tem 2 tipos de tratamento. Você pode fazer 50 sessões de fisioterapia e aí você vai trabalhar o fortalecimento, ou você pode fazer uma cirurgia e consertar o seu joelho. O que vocês escolheriam? Cirurgia. Cirurgia. Jeito que eu tenho dor no joelho. Cirurgia. Você também, Cleuton? Acho que sim. É a cirurgia. É imediatismo, né? Olha que coisa louca. Eu achei que ninguém escolheria a cirurgia. Falei, gente, vê se pode. Olha lá. O médico falou isso, eu falei, é lógico fazer 50 sessões. Meus alunos assim, professora, você tá doida? Vamos fazer a cirurgia logo. Eu falei, gente, vocês sabem que depois da cirurgia também tem fisioterapia, né? Porque você tem que lembrar que você tá escapando por enquanto. Mas eu achei interessante esse dia. Eu falei, gente, olha que interessante. A gente acha que a gente sabe melhor e que a nossa régua mede todo mundo. Mas a grande verdade é que a realidade é heterogênea, as subjetividades são marcadas. Possivelmente a resposta de vocês hoje está impactada por alguma coisa na sua matriz de percepção. Se eu te perguntasse há um tempo
atrás, ou depois você pode dar outra resposta. Ou sem a dor que eu não tivesse, Se você não talvez tivesse eu com dor. né? Talvez tivesse sido diferente, é verdade. Então, olha que interessante. Quando eu ouvi isso, eu falei, olha, a gente precisa realmente escutar a outra pessoa e não pressupor, que eu acho que é uma falha que a gente tem na advocacia, né? E eu vou dar um exemplo para vocês que eu achei interessante também. Eu atendo em consulta muitos advogados, advogadas, que às vezes querem trocar uma ideia sobre estratégia, sobre atendimento, uma consulta mesmo, uma coisa específica. Eu atendi uma vez uma advogada muito dedicada, falou assim, olha, Tartus, estou preocupada porque o cliente é um caso, ele precisa reorganizar a vida dele em termos familiares, ele está separado de fato, tem que fazer o divórcio, a guarda dos filhos. E ele vem, me consulta, conversa comigo, troca várias ideias, mas na hora de assinar a procuração para eu poder representá-lo e entrar com o divórcio, ele não faz nada. Já fiz 5 reuniões com ele. E esse indivíduo não anda, né? Será que eu tô atendendo bem? Será que eu tô atendendo direito? Né? Primeiro eu achei, assim, uma autocrítica importante. Hoje, na sociedade da performance, no show do eu, autocrítica também falta, né? As pessoas estão só se propagandeando o tempo todo. Verdade. E aí eu perguntei pra ela assim, e como é que tá? Como é que ele tá? Ele falou, ele tá super satisfeito comigo, mas eu não sei exatamente por quê. Não é? Porque ela falou, eu não fiz nada. E eu falei, será que você não tá fazendo nada mesmo? Às vezes só a conversa, só a orientação ali é suficiente para a pessoa entender onde ela está errando, onde ela está acertando. E é muito interessante, assim, quando a pessoa tem um conflito, ela tá carregada, falando, o que eu vou fazer? Quando ela conversa com um advogado, com uma advogada, Desabafa, nossa, né? a doutora tá cuidando, o doutor tá do meu lado. Isso tem um aspecto tão grande de liberdade, livramento, leveza, que a gente da advocacia, às vezes, a gente esquece na correria do dia a dia. Então, atender bem, eu acho que isso aí conecta com uma das técnicas da mediação, que é a escutativa. É escutar, permitir que a pessoa fale, permitir que a pessoa não faça no seu ritmo. Então, ela falou, poxa, ele não me deixa promover a demanda ainda. E aí, lembra aquela música do Legião Urbana? Temos nosso próprio tempo. Então, no tempo dele, quando ele tiver amadurecido essa possibilidade, quando ele tiver mais realmente decidido, ele vai fazer isso. Mas ela precisa aguentar um pouco, né? Eu acho que essa é uma situação de desafio mesmo. Essa situação de que ela não está fazendo. Ela está fazendo algo personalizado para aquele cliente que está vivenciando aquela situação. Então, esse imediatismo eu acho que é uma armadilha que a gente precisa tomar cuidado para a gente não cair nela. Porque é tudo muito acelerado, né? Tá tudo muito rápido. As pessoas querem, né, as respostas imediatas, né? Exatamente. E quando, às vezes, a gente acaba colocando determinadas situações que ali vai impedir que aquilo aconteça, a pessoa se frustra, né? Exatamente. E aí, uma coisa muito interessante que eu acho que acontece muito em mediações, em negociações, é assim. A pessoa procura, fala... Outro dia foi uma consulta bem interessante. Era um tio que estava num conflito de uma empresa familiar com um sobrinho. O irmão dele faleceu, ele meio que virou o padrinho e praticamente o pai desse jovem. O jovem formou em administração, ele falou, vem trabalhar comigo. E aí aconteceu aquele clássico conflito de gerações entre sócios de idades, perfis diferentes. Ele era o fundador, o rapaz chegou, e aí eles brigaram. E ele falou assim, Tartucci, o processo está há 17 anos na justiça. Nossa. O processo, né? E assim, ele falou, e eu tô muito preocupada, porque assim... Ele tá alegando que eu fraudei várias situações, e aí isso vai gerar um impacto na minha clientela. Assim, eu tô muito chateada. Além do impacto familiar, tem um cisma, né? Uma parte da família é a favor, outra é contra. Tem os muito pelo contrário, que ficam em cima do muro. E aí, eu não sei o que eu faço. Mas eu não sei, assim, se a mediação é uma possibilidade. E aí, assim, porque a gente tentou conciliação lá atrás. Eu falei, quando foi isso? Acho que uns 15 anos. Nossa. E qual que era o cenário? Mudou muita coisa, certo? E aí, por que você pensou que a mediação pode ser? Não, porque ele mandou um recado pra mim, pra alguém, que ele não conversaria diretamente comigo, mas se tivesse uma mediadora, ele conversaria. Sabido, né, o sobrinho? Eu falei, olha... E aí, mesmo assim, ele tava em dúvida. Ele falou, não sei se ele vem. Olha que curioso. Não sei se ele vem. Não sei se eu vou conseguir conversar com ele. Então, veja, essa pessoa me procurou... Expliquei o que era, como funcionaria e tal. 9 meses depois voltou. Agora acho que eu dou conta. Agora eu acho que a gente vai. Agora eu quero fazer o convite. Olha que curioso. Então, assim, a gente sempre acha, né? Deu errado. E não, a pessoa está amadurecendo aquela ideia, aquela orientação. Ela precisa, na matriz de percepção de decisão, ter mais elementos para que ela tome uma decisão informada.
livre, genuína. Por isso que, às vezes, a conciliação dentro do processo judicial, que o judiciário fixa, designa, no tempo do judiciário, não dá certo. Não dá certo. Mas, isso é muito curioso, assim, não era para aquele momento eles conversarem, eles estão impactados, raivosos, mas, às vezes, ali é plantada uma semente. Né? A gente sempre diz isso, que existem vários filhos das audiências conciliatórias que depois vão crescer a partir da situação concreta e da atuação advocatícia. Muitos advogados vão ser procurados assim, doutora, eu fiquei pensando, lembra o que foi dito na audiência de conciliação? Aí você fala assim, audiência de conciliação? Qual? Às vezes você nem lembra. É tanta audiência. Qual? Aquela audiência lá que eu falei que eu não fazia acordo de jeito nenhum, mas ela falou uma frase que me impactou. Aí fala a frase lá, você fala, gente, eu tava presente. Você nem prestou lembro atenção de nada nesse disso. detalhe, mas porque para ele fez sentido, né? Era exatamente aquele pontinho Exatamente. que pegava, né? E aí ele fala, olha, então, sei que na época não fazia sentido, mas agora eu acho que vai. Agora eu quero propor. Então, eu acho que a gente tem que ter essa versatilidade e um desapego dessas posições muito firmes. Porque a vida é muito mais dinâmica e muito mais heterogênea e mutante do que a gente imagina, né? Não levar isso, né, pra gente, né? Pro ego. Eu tenho uma curiosidade, Fernanda, assim. Muito bem. Quando você recebe um cliente e você vai dialogar com ele, então nós que trabalhamos com isso há 200 anos, na primeira entrevista a história não fecha ainda. Né? Ela vai fechar talvez na terceira ou quarta. Verdade. Porque os detalhes vão chegando Aos aos poucos. E você vai conectando fatos. Muito bem. O que é necessário para você chegar, se nós considerarmos que há métodos adequados para cada hipótese, quanto tempo leva para você fechar um diagnóstico e dizer assim, não, isso é um caso de mediação, ou isso é um caso que nesse instante nem mediação resolveria, ou essa é uma hipótese que precisa de algo judicializado, até para que amanhã ou depois eu tenha uma possibilidade de mediação e tal, enfim. Tem etapas que você precisa percorrer para diagnosticar, fazer o levantamento, falar, não, o diagnóstico é esse, é fechado, e acho que esse é o melhor caminho nesse caso, enfim. Que pergunta boa. Eu posso complementar? Como a gente tem pessoas que não são do direito que nos assistem, a diferença da conciliação e da mediação, né? Que isso ainda muitos colegas também confundem, né? Muito bom. A pergunta é ótima. Quanto tempo a gente tem? 5 horas? Rendi um artigo, um livro, né? Mas em poucos minutos vamos tentar trazer uns pontos. Acho que é importante assim, vamos pensar nas conversas, né? A gente está falando de negociação, mediação, conciliação, são conversas. A negociação é aquela conversa direta entre as pessoas envolvidas num conflito. A advocacia, às vezes, é negociadora, então tá junto nessa negociação, ou no lugar do cliente, ou junto. Então, a negociação vai envolver as próprias pessoas envolvidas no conflito. Então, tratativas diretas entre as pessoas impactadas na controvérsia. Quando essa negociação trava ou não flui, ou por alguma razão as pessoas se recusam a conversar, a advocacia e as partes, as pessoas envolvidas, podem trazer uma pessoa imparcial, que é uma pessoa que é treinada para destravar conversas e facilitar a negociação, a conciliação, enfim, a negociação, etc. Então, a pessoa imparcial que entra, ela vai poder ser conciliadora ou mediadora. O Poder Judiciário tem mais conciliação. Outro dia eu ouvi isso de uma magistrada. Vamos ser sinceros. O Poder Judiciário tem mais conciliação. É uma tradição brasileira. E a conciliação foi tratada por muito tempo no Brasil, sem princípio, sem técnica, uma coisa muito intuitiva. Então, eu me lembro que eu era recém-formada, assim, aquele juiz é um iluminado, ele adora a conciliação. Mas o que significa isso? Sei lá, ele gosta. Chega na audiência, ele fica perguntando se tem proposta. Eu me lembro que eu era recém-formada, falei, nunca tinha estudado nada disso, né? Falei, o que eu faço? Virei pra cliente e falei assim, vamos levar plano A, plano B, plano C, porque se o juiz gosta, a gente vai dar subsídios pra ele. E realmente, o que esse juiz fez? O outro lado não levou coisa alguma. A gente levou 3 propostas, ele pegava uma proposta e tentava emplacar a minha proposta. Ele meio que virou um negociador da minha proposta, entendeu? O que não é tecnicamente o recomendado na literatura, né? Porque o julgador, ou o conciliador, ou o mediador, tem que ser e parecer imparciais. Então, veja, se o pessoal está negociando e dá errado,
muitas vezes fala assim, bom, eu sou o máximo na negociação. Se eu não conseguir, ninguém vai conseguir. Vou direto pro julgamento, ou com um árbitro, ou com um julgador, uma magistrada pública. A mediação e a conciliação, elas estão aí no caminho. Calma, a gente está quase. Ou, não é possível que eu vou ter que judicializar. Ou então, assim, é um conflito que envolve, por exemplo, propriedade intelectual. 2 pessoas lançaram 2 videogames muito parecidos na mesma época. Você sabe que existe sincronicidade, inconsciente coletivo, e volta e meia existem umas superposições, assim. E aí, estão lá nesse debate. Será que se eles judicializarem, um juiz público vai entender essa especificidade do videogame para entender como funciona? Será que vai ter... Depois de quanto tempo? Esse videogame vai estar até obsoleto quando a perícia estiver pronta. Já era. Então, por exemplo, esses 2 programadores, inventores, eles vão para uma rodada de mediação. A mediadora, e aí vem essa história, eles começaram a conversar, mas travaram, falaram, e agora? Os advogados falaram, bom, eu também tenho meus limites, porque o advogado, ele é parcial, então ele está do lado de alguém. A mediadora, não. A pessoa mediadora, ela é isenta, então ela não toma lados. Eu sempre brinco que a mediadora é uma desavisada útil. Eu tô sabendo lá, me conte. E é muito curioso, Clilton, porque quando você conta pra mim, na frente do outro lado, o outro lado pega elementos que não tinha ouvido. Eu já escutei muitas vezes assim, mas por que você não me avisou isso antes, Clilton? Precisa vir na mediação pra você me explicar? Aí você vai dizer, porque a gente não conversava, porque a gente só brigava, né? Não me dava abertura. Não me dava abertura, né? Tentei 1000 vezes. Não... Então, olha que interessante. Essa conversa mediada por uma pessoa imparcial, às vezes é uma oportunidade de atualização sobre os fatos que foram sonegados ou que foram ocultados por causa da conflituosidade. Né? Então, eu falo, gente, é assim mesmo, a conflituosidade faz... Eu sempre ponho a culpa na conflituosidade. A conflituosidade faz isso, um corte da comunicação. Né? Então, veja, se eu falo assim, não é possível que eu vou ter que judicializar. E esse juiz ou esse árbitro, ninguém vai entender, vai ficar caro, vai ficar complicado. Eu vou, então, pensar em chamar uma pessoa imparcial para ajudar nesse conflito. Então, se eu estou na via extrajudicial, ainda não entrei com litígio, ou seja, o meu conflito ainda é um impasse fora do cenário judicial. A gente sempre diz, né, que quando esse conflito que estava fora entra no sistema de justiça, ele vira um litígio, uma lide, né, e aí vai virar uma causa judicial, etc. Então, eu ainda estou fora, a minha autonomia é muito grande, porque eu não incluí muita gente ainda, estou eu com a minha advogada. Então, eu posso procurar uma mediadora independente, eu posso ir numa câmara de mediação e arbitragem e falar assim, olha, eu quero alguém que ajude a gente a esclarecer pontos e criar possibilidades. Então, esse caso é muito interessante porque durante as conversas, né, você pensa assim, o que uma mediação como essa vai trazer? Uma disputa de quem é o inventor desse videogame, concorda? Sim. Desse jogo de videogame. Mas no final, enquanto eles conversavam, eles perceberam que realmente existia um que tinha ido primeiro. E aí o segundo falou o seguinte, vamos fazer uma coisa? Eu percebi que tá muito igual mesmo, vai dar até confusão no mercado. Posso te trazer uma versão de um outro jogo? E aí você me diz se tá diferente o suficiente para não combinar com o seu? E aí você fica com o primeiro e você valida que eu use o segundo? Isso veio de onde, né? Da cabeça deles na conversa. Ele falou, não adianta a gente ficar aqui nessa especificação. Eu vou fazer uma versão diferente. Você valida pra mim? Valido. E deu certo. No final ele fez uma versão, outro falou, nada a ver, pode seguir e caminhos diferentes. Agora veja, o mediador, a mediadora, essa é a grande diferença, né? Então assim, se você estiver no Poder Judiciário e tiver um conciliador na sala, então vamos lá, partes, né, pessoas em conflito com seus advogados, um de cada lado e uma conciliadora. A conciliadora vai começar essa conversa e vai falar, escuta, e aí, vocês têm opções? Vocês têm alguma sugestão? As partes vão falar assim, não tem solução nenhuma. A conciliadora fala, então eu vou fazer uma proposta. Por que vocês não pensam em fazer assim? Por que vocês não pensam em fazer assado? Então a conciliadora vai poder apresentar sugestões. Parece bom para vocês? O que vocês acham? Tem alguém que apresenta soluções? Sim, porque pode gerar ideias. Eu tenho esse perfil. Se está errado, então... Não, eu pergunto pra vocês pelo seguinte, porque parece que é bom. Todo mundo fala assim, é bom ter uma conciliadora que vai oferecer. Mas olha que curioso. Mas às vezes não é exatamente porque a pessoa às vezes não tem ali a compreensão certa sobre o caso, né? Exatamente. Sobre alguns detalhes que só as partes envolvidas que sabem. Exatamente. A conciliadora, ela não tem tempo de formar a percepção tão amplamente, é tudo muito rápido. Então, às vezes ela apresenta uma solução, uma sugestão, que até pode ser boa, mas assim,
muitas falam assim, essa mulher não sabe nada, essa pessoa aí tá entrando agora no circuito. Eu sou o grande negociador, se eu não falei disso, não é relevante. Então, a gente tem os níveis de conciliação no Poder Judiciário, assim, baixos. 33%. Olha que coisa curiosa. Não, é muito baixo. E aí, se você for olhar os níveis de mediação extrajudicial em outros países, quem é que medem mais e melhor, é muito interessante, porque o nível, veja, se esses dois estão participando dessa rodada de conversa, vamos pegar os criadores do jogo, videogame, e a proposta vem deles, é como se no DNA daquele acordo tivesse o material dos dois, que os dois concordaram. E o nível de cumprimento é muito maior. Então, cumprimento acima de 90% e 80% de acordo nos casos de mediação. E aí é uma coisa interessante também. Por que a conciliação é 33%? Se é mais interessante ter pessoas que sugerem? E por que a mediação, que não vai ter essa pessoa para fazer sugestões, acaba sendo mais eficiente e exitosa? Porque a autonomia, que é a base de tudo, então assim, eu quero ter a liberdade para ser protagonista dos meus destinos. Essa autonomia, ela é exercida mais quando a pessoa engaja e ela propõe. E é muito interessante como as pessoas são criativas nas respostas. Será que uma conciliadora ia imaginar que poderia ser feita uma versão de outro jogo e o outro pudesse validar? Concorda? É muito específico. Mas essas duas pessoas conhecem o business, conhecem uma outra, conhecem os limites e as possibilidades. Então, a mediação tem esse pressuposto. Não é uma reunião só para chegar nisso, né? E aí, o Clilton fez uma pergunta ótima, né? Como é que a gente faz, aí, pensando como advogada, né? Chega alguém para conversar, se tem etapas. E a sua pergunta ela é muito boa, porque a gente vê umas iniciativas, especialmente em outros países, de fazer um checklist. Então, por exemplo, a Câmara da Ciesp e Fiesp aqui de São Paulo, ela fez... teve uma iniciativa baseada numa instituição estrangeira, CPR, de fazer um checklist para o empresário. Olha, você está com um conflito empresarial, estão aqui essas perguntas. Você responder essas perguntas, você vai ver, olha, no seu caso é mais interessante ter mediação, aqui é mais arbitragem, que são perguntas sobre os objetivos, sobre o quanto você precisa de dar uma resposta oficial para os seus stakeholders, né, para os interessados. Então, enfim... E eu sempre pensava isso, a gente podia fazer isso em família, nos conflitos familiares também. O que eu faço, assim, na minha experiência? Quando eu escuto, eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que você falou muito bem. Às vezes, a pessoa não está pronta para falar tudo, e ela fala uma parte, e aí a gente faz algumas perguntas. Às vezes a gente fala assim, você me contou tudo? E a gente tem que explicar, é muito importante me contar tudo. Porque não é filme americano, você pode guardar uma carta na manga e no depois, no dia do julgamento sai correndo. Então, tem esse documento aqui. O sistema brasileiro é diferente, eu preciso estar na mesma paz, você precisa me contar tudo. Não, contei sim, doutora. Tá bom, mas semana que vem a gente conversa de novo, né? Já a experiência já faz a gente fazer isso. Mas quando a pessoa vai contando, né, fazendo ali aquela narrativa, eu pergunto muito assim, quais são os objetivos? O que você quer, afinal de contas, né? Então, eu vou dar um exemplo. Chegou um indivíduo lá e falou assim, olha... eu sou empresário, eu tenho aqui ele vendia frutas para uma empresa de sucos. Eu tenho esse contrato aqui há 45 anos, sempre fui amigo do dono, e agora, dos últimos 3 meses, ele não me atende, ele não responde minhas mensagens, estão pagando com atraso, quero romper. Certo. Aí me mostrou um contrato, gente, era um contrato muito antigo. Mas aqueles contratos datilografados, amarelado, quase craquelando. Eu falava, certo, esse aqui é o primeiro, e depois? Depois o quê? Eu falei, não é exatamente isso que vai... Não, a gente mudou várias coisas. Mas cadê? Não, foi tudo no fio do bigode, tudo na palavra. Aí a advocacia já treme. Fala, Maria, que beleza, né? Agora é que são elas, não é verdade? Bom, e ele falou que tá com muita raiva, era um desaforo, como que o cara não atendia o telefone dele, sempre atendeu, tá? E aí eu virei pra ele e falei assim, tá bom, mas o que você realmente quer? Você quer receber esse dinheiro? Você quer romper esse contrato? Eu quero receber e quero romper, certo? Então me fala mais um pouco. Esse cliente, quanto que ele é importante pra você? Eu vendo 90% da minha safra pra ele. Olha isso, Tânia. Certo. E você já tem outro pra vender a safra, pra quem vender? Não pensei nisso ainda. As pessoas ficam cegas, né, gente? É incrível, né? Autossabotagem, já ouviram falar? Né? Então eu falei, olha, essa é uma pergunta que eu tô te fazendo, que acho que é importante você refletir um pouco nela. Porque como você acha, se a gente fizer uma ação, uma execução, como você acha que ele vai receber esse processo, um oficial de justiça,
executando essa pessoa. Como que você acha que ele vai receber? Nossa, vai ficar muito bravo. Mas é isso, doutora. Só eu que vou ficar... Achou bom. É isso que ele quer, que ele fique a outra parte que bravo. Só eu que fico bravo aqui? Ele também tem que ficar bravo. Entendi. Né? Mas aí, como é que fica? Você vai ficar... Ele vai suspender os pagamentos atrasados, você sabe disso? Como assim vai suspender? Falei, vai estar subjúdice. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que, na verdade... Agora você vai esperar que até o juiz dizer, eu não vou pagar. Então, veja, eu tô fazendo uma pergunta pra você. Nossa, doutora, mas eu achei que a gente já ia entrar com a ação amanhã. Eu falei, pode entrar com a ação amanhã. Só que eu tô te fazendo algo mais complexo. Tô te perguntando o que você quer. Assim, será que você não quer resolver esse pagamento e manter esse contrato até você estar pronto? Eventualmente até para romper e ir para uma outra contratação. Porque eu posso fazer a via processual e, né, o Cleuton Generosa falou, eu sou autora do Manual de Prática Civil, tá na 20ª edição, contencioso, em cima do ringue. Delícia, né? Delícia, para quem é processualista, um processo caprichado, dá para fazer, bom também. Mas eu também estudo e atuo como negociadora e como mediadora. Então, o que eu faço? Quando ele vai contando, primeiro eu fico pensando nos objetivos. O que ele quer? Ele quer rapidez, ele quer ou precisa manter o relacionamento, ele provavelmente quer privacidade, não quer ser exposto no mercado, nesses contratos que ele tem, concorda? Porque o processo é público. E eu fico pensando, né? Será que eu vou conseguir isso no julgamento? Esses objetivos, rapidez, manter relacionamento, privacidade, a gente não consegue no Poder Judiciário. E economia de custos também, tá? Então, isso também, gastar o mínimo possível, porque um conflito é um mal necessário, não é verdade? Sim. Ninguém quer gastar dinheiro bom com coisa ruim. Com coisa ruim. Como diz a Você música... não tem, certeza de nada, né? Como diz a música, eu só quero saber do que pode dar certo, não é assim? Não tenho tempo a perder, então vou gastar dinheiro bom em conflito? Não quero. Então, olha que curioso. Ele veio para quebrar tudo, imediatista, não é verdade? Só que, na verdade, ele não está atendendo ao seu próprio interesse. Então, primeiro eu olho os objetivos que ele tem aqui. E aí, Cleuton e Tânia, eu aprendi uma coisa que tem um livro que a gente estuda, né? Cleuton também grande professor que também estuda e leciona mediação, negociação, que é o livro Como Chegar ao Sim. A negociação de acordo sem concessões, um livro do projeto de negociação de Harvard. E lá ele fala o seguinte, olha, todo conflito muitas vezes está baseado na posição, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas o livro diz assim, todos os conflitos humanos estão baseados em pelo menos 2 das necessidades humanas básicas. Então, o que as pessoas querem? Muitas vezes, a primeira é assim, bem-estar econômico, eu quero dinheiro, claro, esse é um. Mas eles dizem, os autores do livro, não só isso. As pessoas querem reconhecimento, senso de pertencimento, controle sobre a própria vida, percebe? E aí, veja, quando você tem um conflito como esse, você está cuidando do bem-estar econômico, mas e o reconhecimento? E o pertencimento? Né? E essa relação que está doída porque era um amigo, porque era uma pessoa que decididamente agora não está mais disponível. Então, eu acho que é esse desafio da gente ir mapeando isso. E aí, Cleuton, a sua pergunta ela é ótima, porque... E a Tânia também começou falando disso. A gente tem uma percepção. Fala, olha, pelo que você está me contando, um rompimento agora, vê se eu tô certa. Seria complicado por causa da sua situação dos 90% da safra? Confere. E perguntar de verdade. Não, doutora, isso aí depois eu vejo. Tá bom, então, decisão informada, você sabe as consequências, vamos. E aí a gente vai advocar e dar voz, a gente vai dar voz para essa pessoa. Então, a gente também vai, muitas vezes, contra o interesse dele, porque a autossabotagem é um fato da vida. Sim. Acontece bastante. E dizer pra ele, olha, tudo bem, a gente pode fazer, mas isso não quer dizer que a gente fechou a porta para outras possibilidades. Se e quando você perceber que faz sentido, a gente pode considerar outros caminhos. Ou seja, não é uma via que impede retornos, que impede mudanças. A gente tem que estar aberto para possibilidades serem alteradas. É bem complicado, né? Porque as pessoas colocam sempre a emoção à frente da razão e às vezes não conseguem enxergar o quanto aquilo vai prejudicar assim, a si você própria. tem que trazer a pessoa para a realidade, veja se eu estou certo. Porque ela tem que definir quais são os interesses. É isso. Porque ou as conversas giram em torno dos interesses ou posições não funcionam. Não funcionam. Não Elas funcionam. são sempre antagônicas, elas
são sempre contrapostas. Agora, os interesses podem Exato. ser conciliáveis, né? Exatamente. Eles permitem uma certa criatividade para arranjos e rearranjos, né? Exatamente. E às vezes é isso. Às vezes numa conversa a pessoa reconhece, eu reconheço que eu não devia ter feito isso. Sim, Eu, sim, eu peço desculpa. Pedir desculpa tem um poder, sim. não é? Porque assim, realmente eu mandei mal, eu não devia ter atuado assim. Esse reconhecimento é muito interessante. O ser humano é muito carente de reconhecimento. É. E você falou nisso, eu lembro de um cliente que me procurou porque estava tendo um problema de conflito com a filha. Mas assim, é um conflito sem sentido, porque ele estava levando os filhos para um show e a menina não queria ir, a menina tinha uns 14 ou 15 anos e pulou do carro. Nossa. Então, olha, ele me ligou desesperado, né? Já existia tudo já judicializado, homologado, tudo certo. Ele, não, porque isso é a mãe, aquela história, né? Aí eu falei, vamos fazer uma mediação? Vamos convidar a mãe para fazer uma mediação. E foi muito legal porque eu contratei ele contratou, né? Eu indiquei, ele contratou uma mediadora que levou um mediador junto. Então, eles fizeram, essa mãe aceitou. E eu sei que no final do dia, ele me chamou e falou... Tânia, eu só estou te chamando aqui para avisar que eu estou saindo. Foram 6 horas de mediação. Uau. Eu estou extremamente exausto. E foi muito bom porque eu percebi tudo que eu faço de errado. Olha, que interessante. Ele falou, ela faz muita coisa errada, mas eu percebi que eu também faço muita coisa errada. Então amanhã a gente conversa. E depois Olha. foi muito, muito bacana porque trouxe essa consciência... Exatamente. para a pessoa de tudo aquilo e aquilo que a gente sempre fala, né? Os filhos que acabam aí se vendo nesse meio, né? E da mesma forma como às vezes outros clientes, é que quando a gente tem crianças envolvidas fica mais Evidenciado. impactante, né? Com certeza. Como é que eu diria para você? Hoje, assim, a resolução 125 do CNJ, que vai dar no terceiro do Código de Processo, ela tem um fundamento, né, que, ao meu ver, é ilegítimo, do ponto de vista geral, é ilegítimo sob o meu ponto de vista. Dizer assim, olha, estamos trabalhando com isso porque o judiciário está abarrotado. Eu acho que essa não é uma boa explicação. Se ninguém criou a resolução 125, etc., para dizer, olha, é porque esse também é um caminho. Não é porque o judiciário está abarrotado, que o judiciário está, desde que a gente se conhece por gente, o judiciário está abarrotado e Sempre. vai morrer abarrotado e não vai ter como. Enquanto ele existir, caso ele resista àquilo tudo que está vindo aí, as plataformas de resolução de conflito, caso o judiciário consiga sobreviver a tudo isso, porque eu sinto no ar que essas plataformas, desde 88, 89, né, os chineses com robôs e robôs solucionadores de conflitos de menor importância, menor impacto. Então, enquanto o judiciário existir, pelo menos, né? Mas, então, eu acho que é ilegítimo. Mas dá-se como fundamento, portanto, que é uma coisa transversa, né, que vem no raciocínio, de que essa espécie de atuação seria uma forma de negar o direito. Por quê? Porque se buscar o direito não é possível a todos, então eu tenho um método que eu coloco aí, e esse método é o antídoto, porque justamente eu não estou trabalhando com direito, eu não estou trabalhando com o reconhecimento de direito. E esse contrassenso fica no ar. É verdade. E fica no ar de uma maneira que aquela pessoa que, por exemplo, acreditava na Constituição de 88, na cidadania, que a gente tanto fala, que a cidadania não é ter só autonomia, mas é, sobretudo, ter autonomia para conquistar direito. Então, eu acho que esse embaralhamento do qual todos nós fomos vítimas nessa passagem para a resolução, etc., também deixa um pouco embasbacado aquele
que olha para o mundo e diz assim, bom, o que as pessoas que nos procuram no escritório dizem, ou mesmo quando eu estava lá no Ministério Público, eu não tenho direito a isso aí? Não é? Isso aí não é o meu direito? E por que eu tenho que abrir mão disso? E por que razão? Então, você não acha que ficou uma confusão a ser desmistificada, a dizer assim, ou eu posso resolver conflitos com o direito e posso resolver sem o direito, ou dos dois modos eu estou usando o direito, mas de uma outra forma. Porque está o direito... preterido, o senhor acha? O senhor entende que a pessoa estaria preterida? Não, eu estou dizendo assim, eu digo, não, veja só, se eu procurar arbitragem, eu posso escolher o direito que me convém. É verdade. Se eu procuro a mediação, eu estou resolvendo a questão da melhor maneira possível, que pode até não ser aquela que o direito recomendaria. É verdade. Assim como na conciliação. Então, o nó que fica, pelo modo como as obras todas explicam, se isso aqui também é acesso à justiça, ele é um acesso à justiça sem direito. Boa pergunta. Ou com o direito. Assim, então, eu estou abrindo mão do direito se eu resolvo me conciliar, se eu resolvo mediar, se eu resolvo ir para a arbitragem, é porque o direito para mim passa a ser secundário. Uma coisa é resolver o conflito, outra coisa é resolvê-lo através do direito. Então, como você tem um Estado de direito, essa confusão se estabelece. E hoje vocês... Bom, então o acesso à justiça também é isso, também é para esses métodos. Tá bem, então você vai ter que me explicar o que é justiça. Isso, verdade. Né? Em que sistema? Quer dizer, que não há Fred de dia que consiga resolver essa questão. Então, você vê que eu acho que fica uma confusão, não é? E dá uma sensação de que, olha, como o pneu furou do judiciário, vamos no improviso. Porque, assim, conciliação está aí desde Confúcio, depois a igreja, os tribunais eclesiásticos, etc. A mediação, mesma coisa, desde comércio internacional, arbitragem, idem. Quer dizer, assim, a mediação talvez seja mais jovem, porque ela tem muito a ver com a psicologia, com a descoberta desse lado obscuro da mente humana, né, de como você trava uma relação a partir de coisas que você desconheça, de sentimentos, de sensações que precisam ser trazidas à tona para você liberar o diálogo outra vez, enfim. Então, você não acha que ficou uma coisa mal parada, que alguém precisa explicar de novo o que é isso? Boa. Acho muito importante o que você disse, pelo seguinte, a ideia da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é de 2010. Ela começa dizendo que institui a política pública de tratamento adequado de conflitos de interesses. Então, a palavra adequação é sempre a nossa guia. Por isso que a gente fez aquela pergunta, né? Você falou, olha, como que você vê o que é adequado ou não é? Só que o Poder Judiciário, ele tem uma agenda própria em relação ao seu acervo. E existem, lembra que a gente falou das mentalidades, que são baseadas em percepções. Existe mentalidade muito antiga em relação ao que era a conciliação. Então, existe aquele brocardo, antes um mau acordo... Do que uma boa demanda. Do que uma boa demanda. Tem outra versão, antes um mau acordo do que um processo demorado na justiça. Então, isso está muito na mentalidade. E aí entra nisso que você está dizendo. Olha, o acordo, no final das contas, é renúncia. Só que os melhores estudos sobre acordo não coincidem com a ideia de mau acordo. Porque pensa, o mau acordo, gente, ele é um desastre. Porque o acordo não é um encontro de vontades. O mau acordo é um mau encontro, é um bad date. Fala, nossa senhora, encontrei essa pessoa, foi péssimo, mas... Então, vejam, a gente não quer um mau acordo. Por isso que o Como Chegar ao Sim tem um subtítulo. A negociação de acordo sem concessões. Então, a grande situação é como é que nós vamos ter a possibilidade de construir situações criativas e gerar bons acordos. O direito, e aí tudo que você falou, Cleuton, me lembra assim, talvez o próprio direito esteja em crise. Porque o que é o direito? Eu vou usar o Goffredo da Silva Telles, o antigo professor da USP. O Goffredo é a disciplina da convivência humana.
Então, quando a gente fala em conflitos, é porque as pessoas são indisciplinadas, aprontam, o direito fala, opa, até aqui você vai, a partir daqui não pode mais. E o que a gente tem hoje? Uma grande ódio, um grande chamado à autonomia, liberdade. Eu quero fazer o que eu quiser, não quero limites. Quem tem limite é município. Eu faço o que eu quiser, não é assim? É isso mesmo. Quem tem Dá limite licença, eu faço o que eu quiser, Né? não é? Isso, eu acho o seguinte, isso gera uma crise no direito. Porque o direito fala assim, você tem que fazer isso. Mas e minha autonomia? E minha liberdade? Então a gente tem slogans, eu nunca esqueço esses slogans, eu sempre acho muito impactante. Prevalece o negociado sobre o legislado. O que é isso? A gente estuda a lei, o que os livros dizem, a doutrina, a jurisprudência, com as decisões. Aí vem a negociação e fala, tchau. Olha o poder do consenso. Agora, construir consenso não é fácil. Outra coisa, talvez a gente tenha uma expectativa de que o direito é mais detalhista do que ele é. Porque a Tânia deu o exemplo da convivência familiar. A lei explica exatamente o que é convivência familiar? Quanto tempo um pai que é separado, divorciado da mãe, tem para conviver com o filho? E como vai ser uma convivência de qualidade? O direito detalha isso? Não. O direito não dá conta de detalhar. E as pessoas querem justamente ser protagonistas nos detalhes, né? Tem uma frase que diz, né? O diabo está nos detalhes, não é verdade? Porque um detalhe... Inovam, né? Inovam. E o direito fala, meu Deus do céu. Quer um exemplo? Guarda alternada. Guarda alternada sempre existiu. Quando os pais não sabiam como dividir o tempo, fica metade com seu pai, metade com a sua mãe. Pode isso, guarda alternada? A criança fica metade aqui, metade ali? A gente sabe que tem muitas pessoas que dizem que não pode, mas quando vira adolescente, super acontece, porque o adolescente já tem voz ativa. E não é, às vezes, assim, o ser mais simpático do mundo. A mãe fala, fica com seu pai, fica com a sua mãe, com a sua tia. Então, acontece, não é verdade? Vai lá, pode ir. Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Disputa de guarda é por crianças de tenra idade. De adolescente é mais rara, não é? Vai com seu pai, com a sua mãe, com a sua tia. Então, veja... E aí vai dizer para um jovem, não, tem que ser o padrão da jurisprudência, porque tem um costume judiciário que é a cada 15 dias você tem que passar o final de semana com seu pai. Meu Deus, não. Meu Deus. Eu acho isso o fim do mundo. Não é? De onde tirou? É um costume judiciário. Não está escrito em lugar nenhum que tem que ser assim. É invertido. Porque quando inverte que existe a guarda do pai e a mãe vai pedir a convivência, eles tratam da mesma forma. Não, vai conviver a cada 15 dias. Eu falo, gente, mas de onde que vem isso? Como eu falei no começo, às vezes a matriz de percepção ela é alimentada por um repertório de clichês. Uma resposta pronta. Já funcionou em vários casos, é muito complexo isso aqui. Como é que eu vou saber? Eu vou ter que analisar a realidade de cada família, de cada situação. Tem tempo pra isso não. Então põe aí o padrãozinho... E pronto. Aí eu te pergunto, isso é o melhor direito? Bom, o direito está em crise. O direito, pelo menos, como essa unidade, etc. e tal. E com a mudança, tá né? em crise. A sociedade está mudando muito rápido, assim, né? E eu acho que também, talvez... essa é uma dúvida que fica na minha cabeça, porque, você veja, a arbitragem não é uma... Quando eu leciono hoje, sou titular de direito processual, e muita gente me diz assim, olha, eu saí da vida do processo comum, agora eu só faço arbitragem. Maravilha. E esses dias eu estava numa conversa com o professor Tucci, ele disse assim, bom, Cleuto, agora a arbitragem é ótimo, maravilha, só que agora nós temos muita gente especializada em anular a sentença arbitral. Olha só. Porque é sempre assim, então, né? Quando você acha uma solução, tem quem vem para bom, qual é a estabilidade das soluções? Há uma coisa, um gap de pesquisa, porque assim, qual é o argumento que convence? Pelo menos esse que eu passo para os meus alunos, né? De que a mediação é boa. Eu digo, olha, teoricamente, alguém que construa a própria solução tenderá a respeitá-la. Isso aí. A não ser que seja um geminiano. Aí lascou-se. Mas tenderá a respeitá-la, certo? Certo. Muito bem, mas temos pesquisas para saber se isso acontece? Quer dizer assim, se aquilo que é conciliado... Então, vamos ouvir esse pessoal de Harvard, que há 215 mil anos, fala em negociação com princípios, etc. e tal, enfim, sem problema. Mas, assim, quais são os nossos dados estatísticos de que essas coisas realmente
estabilizam. Porque se sentenças arbitrais, hoje a gente já conhece os 3 ou 4, eu conheço os 3 ou 4 colegas que vivem de anular a sentença arbitral, ou seja, quer dizer, aquilo em que se acreditou vai virar uma dor de cabeça mais à frente. Então, o que nos garante isso? Porque onde estão as pesquisas de que quem sai conciliado mantém aquilo, ou se aquilo, aliás, é também, de alguma maneira, não é, a possibilidade de um conflito futuro. Até Boa. onde se evita isso? Boa. Então, porque o ser humano, ele é tendente ao conflito. Por isso eu acho que os tribunais sempre vão ter serviço. Por isso eu acho que a advocacia sempre vai ter serviço. E por mais que tenham aplicativos, robôs, possibilidades, a nossa capacidade de criar conflito é infinita. Sim. Não é? Então vai ter gente que odeia robô, vai ter gente que gosta de aplicativo, vai ter gente que quer o bom e velho tribunal, vai ter gente que gosta da arbitragem. E assim, a conflituosidade só aumenta, né, Cleuton e Tânia? Cada A dia, sociedade está ficando cada vez mais complexa, as opções estão muito variadas e as ideias circulam mais agilmente. Então, você veja, há ideias das quais eu tomo conhecimento hoje e há 20 anos atrás eu não tinha mais mínima condição de conhecê-las, não? Não é? Mas hoje a internet, etc. Então, isso transita, né, modos de vida distintos, etc. desafios, né? E isso vai gerando conflitos, e o ser humano tem também essa tendência que você diz. Assim, eu gostaria de ser assim, né? De que Exato. nas minhas relações, enfim. Já visto os bebês reborns, né? Então, que estão aí, trazendo aí. agora, ontem, eu não sei se isso é verdade, discussão terrível. mas que alguém entrou Terrível. na Justiça do Trabalho Isso, para buscar Diz que sim. se isso é verdade, porque o Simão publicou no Instagram dele. Não, é O verdade. Simão Todo não ia mundo fazer tá... isso. Mas, assim, você fala assim, mas não é possível, todo mundo está enlouquecendo de uma tal maneira, né? E é óbvio que as contradições são inúmeras e os conflitos serão também, Serão. né? E hoje ainda tem esse potencial de viralizar. Então, uma situação que podia ser uma coisa besta, de repente ganha uma dimensão Uma proporção. até maior, né? Eu vi algumas pessoas assim, gente, mas por que a gente tá falando disso? A gente tem tanta coisa pra falar. Né? Ninguém nunca implicou que os rapazes jogam videogame aos 50 anos de idade, né? É uma brincadeira, uma provocação, mas é que eu acho que é isso. Ele inspira muito conflito. O conflito já é uma coisa natural. Natural. Não é? E e eu acho assim, o que podemos prometer, nós do direito? Boa. Eu acho que essa é a grande indagação. O que a gente pode prometer? Não é assim? Qual é a nossa promessa? Né? Qual é a promessa que o direito, de fato, o que nós podemos garantir? Porque, assim, nós também vivemos numa sociedade que tem um olhar estrábico sobre o direito na medida em que ela pensa que o direito pode garantir aquilo que, de fato, ele também não garante. E nunca ninguém disse que ele garantiria. É verdade. Expectativas irrealistas, né? Então, e tem muito disso. Então, Muito. Isso vira, né, isso dificulta muito. E acho que também tem essa falha. Eu já pensei em escrever sobre isso, mas falei, não, isso é uma coisa para a Fernanda. Imagina! Fica a dica, né, essa- doutora? Fica a Como essa dica. passagem, né, para a resolução, para o artigo 3º foi feita, obrigada. que promessas e fundamentos vieram daí. Né? E, enfim, você amarrar isso. Há um ministro do Supremo, já aposentado, o ministro Carlinhos, como é que é o nome dele? O ministro que escreveu um livro sobre... O poeta? Ele Ele é poeta. Isso. Que escreveu Carlos... sobre a fraternidade como princípio jurídico. Ah, não, Reinaldo, ministro Reinaldo Fonseca? Não, é da STF. É do STF? É o Carlos É o Carlos de Aires. Brito. Perfeito. Brito. O ministro Carlos Aires de Brito tem acho que é ele que tem, porque eu sou rato de livraria, né? Enfim, um livro, uma obra sobre o princípio da fraternidade, como um elemento proveniente da interpretação constitucional. Então, ou você amarra isso aí, nesse gancho, para juridicamente desenvolver um raciocínio a respeito disso, né?
A Trícia, por exemplo, amarra lá naquele princípio que nós temos compromisso com a paz universal, etc. Mas acho que é mais apropriado a fraternidade, né? Para uma sociedade que nada fraterna, nada disposta à fraternidade, mas de qualquer modo, assim, ou você reconhece que há um princípio de fraternidade e que esse é um modelo, né, distinto, né, de solução, não necessariamente jurídico, né, porque a paz não é necessariamente proveniente do direito. Né? Então, talvez tópico, teria... É um tópico dizer, mas é por aí. Eu acho o seguinte, tem um autor chamado Morton Deutsch, que ele fala, não sei se você lembra, sim, o processo Morton construtivo e o processo destrutivo. Sim. E quando a clientela procura advocacia, muitas vezes ela está nessa vibração do processo destrutivo. Eu quero destruir a minha ex, eu quero destruir o irmão, eu quero destruir o sócio, que às vezes é algo inconsciente ou consciente, mas que muitas vezes é autossabotagem. Porque se eu destruo a mãe do meu filho, isso vai gerar problema pro meu filho, logicamente para mim, concorda? Sim. Se eu destruo o meu sócio e isso afeta a empresa, obviamente vai cair no meu bolso. Então, eu acho que a advocacia que envolve essa escuta ativa vai ter que envolver muita paciência em fazer, às vezes, uns testes de realidade, que é também uma técnica da mediação. Às vezes fala assim, olha, você acha que vai ganhar 100 milhões de reais de dano moral? Você já conversou com o seu advogado sobre isso? Você viu casos semelhantes? Como é que tá aí a percepção, né? Às vezes, até a mediadora ajuda o advogado. Meu advogado falou mesmo que não dava, então você quer conversar com ele novamente? Porque às vezes é isso, a pessoa tem uma expectativa irrealista. E eu sempre brinco, né? Expectativa irrealista gera frustração e ou conflitos. Sim. Porque a grande verdade é que, às vezes, você vai ser o mensageiro. Olha, aqui não tem 100 milhões disponíveis. Se tivesse, não seria pra você. Então, assim, não é com isso que a gente vai trabalhar, não é? Você vai ter que dar essa mensagem. E não espere uma sentença que te dê isso. Exatamente. Agora, às vezes, o timing, o momento adequado de falar isso também, envolve um pouco, você falou de fraternidade, um pouco de compaixão da advocacia. Você vê que a pessoa tá destruída, tá nervosa, fala, não é hoje que eu vou contar pra ela que não vai rolar. Hoje não, é muita informação. O problema é se hoje da gente também não tá batendo, né? Hoje não, né? Às vezes assim, você tá bem? Posso comentar? Tem umas coisas pra te falar ainda, doutora. Às vezes até pergunta, não, doutora, tá bom por hoje, tá? Então tá bom, depois a gente conversa mais, não é? Porque é isso, assim, às vezes a pessoa não tá dando conta ainda. E por isso que eu acho que a fraternidade, a compaixão, essa história de olhar pro outro, a escuta ativa, prestar atenção de verdade. Porque quando a gente escuta, fala assim, se eu fizesse isso, fizer aquilo, segura a onda. A escuta, gente vai conectando, né? Escuta de verdade, né? Então, ó, escutei, tem muitas coisas aqui, juridicamente algumas coisas para pontuar. Quer que comece pelo mais fácil ou pelo mais difícil? Pode dar opção pra pessoa. Não, doutora, mais fácil. Hoje, por favor, final do dia, tô exausta. O que tá mais fácil aí? É isso, né? A pessoa, podemos... Não, quero difícil, já quero logo. Então, eu acho que é essa conversa, de verdade, assim, uma alma humana conversando com outra alma, mesmo assim, ó. entendendo a dor. Entendendo né? a dor. A gente tem que se colocar no lugar do outro, entender a dor. E tá junto. E aí mostrar que, né, a gente tá ali para apoiar. Muito importante isso que você falou. Eu acho que a gente tá junto nesse atendimento jurídico, a gente tá junto sendo um suporte. Aí também tem a autocompaixão, que eu também não posso levar pra minha vida, porque, né, eu tenho minhas próprias demandas. Sim. Mas é muito importante isso, é uma disponibilidade mesmo de dar um atendimento jurídico humanizado, de escutar a pessoa. Eu atendo muita pessoa em conflito de família. Então, assim, Tartucci quer uma consulta. Hoje é quinta-feira, dá pra ser amanhã? Geralmente é assim. Normalmente não é assim? Porque... Se tiver hoje, também pode ser. Então, é verdade, se tiver hoje ainda eu consigo, né? Então, assim, a gente também tem que ter essa versatilidade, falar assim, olha, hoje eu consigo desmontar a agenda. Ou, amanhã não dá, vou viajar. Então, essa sinceridade mesmo, assim, mas, ó, segunda-feira no primeiro horário, a gente vai ter que ir fazendo essas compensações. Quando dá pra atender, a gente atende, e é ótimo, a pessoa já fica mais aliviada, não vai passar o final de semana aflita, mas às vezes a gente também tem que reconhecer os nossos próprios limites, né? Então, eu acho que é isso. E aí, cada pessoa vai ter que ir aprendendo aonde que ela vai funcionar melhor nessa dinâmica. Lembrando, toda relação envolve trocas, tem que ser bom pra todo mundo. Sim. Se for algo muito pesado, algo que realmente tá disfuncional, tenderá a ser insustentável. Às vezes eu sinto isso, exatamente. A gente, às vezes, está vendo que a pessoa está totalmente errada, a pessoa está totalmente equivocada,
E às vezes você não consegue segurar a onda e fala, olha, você está errado, não pode ser assim. Mas eu acho que é bom falar. Não, tem que Tem que falar. mas às vezes você te pega num dia que você fala, não dá para mim permitir Não vou nem uma dourar a pílula hoje, ó. Nada a ver. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas a gente ficaria aqui tempos, né? Muito. É, vai maravilhoso, voltar. Ela né? vai voltar. Vai ter que voltar, doutora Fernanda. Eu agradeço, eu voltarei com todo carinho. A gente sempre tem uma pirolazinha no final, que é o momento do Clilton, o clique do Clilton, mas queria te ouvir antes de a gente terminar. Agradecer mais uma vez pela sua presença, por todo esse compartilhamento, né, de conhecimento, de técnicas, um bate-papo delicioso. Muito obrigada. Muito obrigada também, Tânia, Clilton. Muito bom conversar com vocês. Será uma honra poder voltar. E quero que as pessoas sempre pensem nisso. Existem sempre muitas possibilidades ligadas a conversas, negociações. Mas paciência é a virtude dos vitoriosos. Não podemos ser imediatistas, nem acelerados em excesso, sob pena da gente perder ótimas oportunidades. É isso. Clique do Clilton. Então, o que nós vimos hoje com a professora Fernanda Tartucci é que, para além do direito, há a compreensão humana, a possibilidade de algo que tem escapado ao ser humano nos dias atuais, que é o diálogo franco, não é? A possibilidade de entendimento que, muitas vezes, acima do direito, é mais eficaz para a solução de qualquer tipo de conflito. E é isso o que a advocacia extrajudicial busca, trazendo uma humanização para um cenário que é geralmente rígido, que é o do direito, para dizer às pessoas que é muito possível conciliar-se, mediar-se e encontrar saídas e alternativas para reencontrarem-se também como seres humanos, sendo o conflito uma oportunidade. É isso. Praxis Jur, Conexão Jurídica, o seu podcast jurídico.